Está começando a partir de agora mais o nosso Jornal da Noite. Nós vamos dar um breve intervalo, depois a gente volta. Gente, o sorriso é a marca do brasileiro. Todo mundo sabe. Imagine você ter aquele sorriso de artista, aquele sorriso de galã. E eu te convido a conhecer a Sorridentes. A Sorridentes é a marca número 1 encomendada pelos dentistas. Imagine a sua mãe e seu pai está usando com aquela dentadura, aqueles dentes estragados. A Sorridentes faz implantes de primeira e assim em apenas 24 horas, você ligando nesse número que está aqui abaixo, você ganha um desconto de 50%. Imagine, né? Você tá com aqueles dentes, com aquela dentadura velha, caindo assim, essas coisas. A Sorridente, ela resolve. E também, para você que adora ter aquele sorriso de artista, aquele sorriso de galã, a Sorridentes faz promoção de lentes de contato, isso mesmo, lente de contato pros dentes, ou senão coloca facetas de porcelana nos dentes. Imagine você ficar com aqueles dentes lindos, aqueles dentes de sorriso, aqueles dentes de galã. Já pensou? Então ligue agora correndo na Sorridentes. Se você ligar agora e falar que me viu, que foi o Flávio Puchato, você ganha 50% de desconto. Isso mesmo. Você quer ter um sorriso de artista, um sorriso de galã, sorriso de primeira, aquele sorriso, porque o nosso sorriso é o nosso cartão postal, né, pessoal? Então, vá numa Sorridente mais perto de você. O Grupo Effective possui milhares de clientes satisfeitos e zero de reclamações nos órgãos competentes. Possui profissionais altamente treinados e qualificados para realizar o melhor da negociação para você. Eu, apresentador Flávio Chato, quero te convidar para conhecer pessoas reais no Grupo Effective. Vamos ver. Entrei com uma ação com o Grupo Effective por sofrer juros abusivos do banco, onde a dívida era no valor de R$ 20.513,62 e fiz a quitação no valor de R$ 6.500. Agora que você já conhece o Grupo Effective, liga agora mesmo no DDD 11 945 25 2672. Vou repetir, liga agora. DDD 11 945 25 2672 ou acesse assessoria Grupo Effective. Tá com seu carro em atraso, parcelas em atraso do seu carro, o Grupo Effective pode te ajudar. Grupo Effective, garantindo os seus direitos. A sinalização de que as coisas caminham para a normalidade. A gente vê aí alguns setores se mobilizando, conseguindo uma retomada. É uma questão mesmo de confiança, de confiabilidade, de retomada de empregos. Uma hora isso aqui vai ter que renascer, né? Chega! A percepção da pedagoga Cláudia Cristina e do designer gráfico Eduardo Engelmann é a mesma de milhares de brasileiros. Depois do tombo do ano passado de 4,1%, o mercado já projeta uma elevação de 4,36% do PIB em 2021. Os números se alinham com as projeções de bancos estrangeiros. Este novo panorama pode ser creditado em parte ao retorno do consumo atribuído especialmente aos auxílios concedidos à população e que injetam dinheiro na economia, fazendo a roda girar. O retrato atual aponta o setor agrícola como um dos principais responsáveis pelo resultado, com um incremento no primeiro trimestre de 5,7% em relação ao período anterior. A estimativa é que o agronegócio feche este ano com a produção recorde de mais de 235 milhões de toneladas. O ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira, Cesário Ramalho, assinala que o diferencial brasileiro é a diversificação.
os grãos, todos eles evoluíram, a soja evoluiu, se tornou a grande commodity brasileira, ocupou um espaço aí internacional bastante significativo. O Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo hoje, é o principal exportador de carne de frango do mundo, é o principal exportador de carne bovina do mundo, o açúcar também teve uma bela recuperação, o café tem recuperação, de uma maneira generalizada, os produtos agrícolas, eles valorizaram muito. O país, que é o principal exportador de carne do mundo, ganha mais espaço no mercado internacional. As exportações brasileiras de carne bovina cresceram 2,2% em faturamento no acumulado do ano. Entre janeiro e maio foram embarcados 3,2 bilhões de dólares. O presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, Antônio Camardelli, destaca índices expressivos e fala que o entrosamento entre o governo e a iniciativa privada tem sido essencial. A cada 4 quilos de carne vendida no mundo, 1 quilo é do Brasil. A gente tem um outro componente importante, né, que é a facilidade de interlocução com os ministérios afins. Hoje tu tem uma sinergia de excelência, não no que no passado não tivesse, né, de incrementar produtos e itens em mercados já abertos e fortalecer a abertura de mercados, né, exatamente em cima desses itens e dessa propaganda, digamos assim, que foi o aumento das exportações exatamente no período de dificuldade para todo mundo, cumprindo todas as regras de segurança, né? À medida em que a vacinação for avançando e a situação voltando aos níveis pré-pandemia, a tendência é que o crescimento seja ainda mais robusto. Este cenário conta ainda com um reforço importante: o pacote de concessões disponibilizado pelo governo federal. Serão 260 bilhões de reais em investimentos por toda a carteira até 2022, distribuídos em portos, aeroportos, hidrovias e ferrovias. A expectativa é que o custo Brasil seja reduzido e a logística otimizada, diminuindo os valores dos fretes. A secretária de Fomento do Ministério da Infraestrutura, Natália Marcassa, diz que o programa destrava a aplicação de recursos, possibilitando ao governo se dedicar às áreas prioritárias. Quando a gente concede isso à iniciativa privada, a gente deixa de gastar dinheiro da União, que pode ser empregado em questões que realmente a gente não tem como privatizar, né? Então, questões de saúde, questões afetas à educação, segurança, geralmente são políticas de Estado genuínas, né? Quando a gente concede para a iniciativa privada, a gente consegue ampliar investimento e isso gera emprego e isso gera renda. Então, a gente ajuda a economia também desse lado. Entre os ativos estão as chamadas joias da coroa, como os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, Santos Dumont, no Rio de Janeiro, o Porto de Santos e a rodovia Presidente Dutra. O fato é que o país tem mostrado capacidade de reação frente a um dos momentos mais adversos da história com o enfrentamento do coronavírus. E desta forma, muitos não deixam de lado o lema do brasileiro, de não desistir nunca. Jamais. Somos lutadores eternos. Em parecer ao Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu a possibilidade de convocação de governadores pela CPI da Covid. O PGR entendeu que a ida dos chefes dos executivos estaduais e do Distrito Federal à comissão pode ocorrer desde que os depoimentos tratem apenas da utilização dos recursos federais repassados pelo governo federal para o combate à pandemia. Governadores de 18 estados e do Distrito Federal foram ao STF tentar barrar a convocação de alguns deles. Ao defender a rejeição do pedido, Aras destaca que é função precípua do Congresso Nacional fiscalizar a correta aplicação dos recursos federais, mesmo que tenham sido repassados a estados, Distrito Federal e municípios. Aras sustenta que qualquer pessoa que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos da União
tem o dever de prestar contas. Os governadores de estado e os prefeitos não fogem a essa regra. De acordo com o procurador-geral, o Supremo já validou, inclusive, acórdãos do TCU que aplicaram sanções diretamente a chefes do Poder Executivo Municipal. Aras sustenta ainda que, ao utilizar, guardar, gerenciar ou administrar recursos da União, os gestores estaduais e municipais não atuam na respectiva esfera própria de autonomia dos entes federativos. Por fim, lembra que a CPI da pandemia fundamentou a convocação de alguns governadores na necessidade de aprofundar a investigação sobre o uso das verbas federais repassadas aos entes regionais em função da existência de indícios de irregularidades na aplicação dos recursos da União. Na avaliação do PGR, o depoimento dos governadores não tem como propósito interferir nos assuntos dos estados e, portanto, os atos do poder público apontados na ação não violaram nenhum preceito fundamental da Constituição Federal. Em manifestação enviada ao Supremo, a Advocacia Geral do Senado também defendeu os depoimentos. A relatora da ação no STF é a ministra Rosa Weber. CPI da Covid vai recorrer da decisão do STF que autorizou o governador do Amazonas a não depor nesta quinta-feira. Wilson Lima, alvo de investigações sobre a condução dele na pandemia, deveria prestar esclarecimentos. A ministra Rosa Weber, do Supremo, concedeu habeas corpus que já dava ao convocado o direito de se calar. A mesma decisão liminar indicava que o governador do Amazonas não precisaria comparecer à CPI. De acordo com a magistrada, Wilson Lima tem o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD, se mostrou surpreso com o habeas corpus e prometeu recorrer. Iremos recorrer dessa decisão. A mesa, o Senado irá recorrer da decisão. Respeitamos a decisão da ministra Rosa Weber, mas acredito que o governador do estado do Amazonas pede uma oportunidade ímpar de esclarecer ao Brasil, mas principalmente ao povo amazonense, o que de fato aconteceu no estado do Amazonas. O senador Eduardo Girão, do Podemos, lamentou a ausência de Wilson Lima. Eu quero dizer que essa decisão, na madrugada do Supremo Tribunal Federal, frustrou o povo brasileiro. O povo brasileiro que quer a verdade, toda a verdade, e não apenas uma parte da verdade. Temos que investigar, sim, o governo federal, faz parte do requerimento do senador Randolfo Rodrigues, mas temos que investigar também os bilhões de reais de verbas federais enviadas a estados e municípios, que faz parte do meu requerimento. Eduardo Girão teme que outros governadores já convocados também recorram ao Supremo Tribunal Federal. Com a ausência de Wilson Lima, do Amazonas, senadores passaram a discutir novas convocações e quebra de sigilo. Uma confusão começou quando parlamentares governistas acusaram a mesa diretora da CPI de atropelar o regimento. Omar Aziz, Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros discutiram com Marcos Rogério, do DEM. O que o senador Marcos Rogério quer é tentar confundir. Essa decisão já foi tomada, ele já perdeu, esquece. Não, senhor presidente, esquece. Não estou tentando confundir, não, senhor presidente. Vossa Excelência está atropelado. O requerimento vai ser atropelado. Vai, senador Renan. O requerimento tem que ser lido, senhor presidente. 735. Olha aqui quem perdeu. 490 mil vidas, rapaz. Olha aqui quem perdeu. 480 mil vidas. 480 mil vidas, senador. Vossa Excelência. 480 mil vidas. Que venha digital. 480 mil vidas. É isso que o Brasil perdeu. Todos nós lamentamos. Eu lamento muito isso não mais. dá o direito de Vossa Excelência atropelar o regimento. Mas o senhor está tentando encobrir o que aconteceu. E o papel dessa comissão parlamentar de inquérito é exatamente saber. Em meio às discussões, foi aprovada a quebra de sigilo telefônico e telemático de 19 pessoas. Entre elas, os ex-ministros da Saúde, Eduardo Pazuello, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, assim como a coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Franciele Fantinato.
Outros nomes são o assessor da Presidência da República, Felipe Martins, e o médico Paulo Zanotto. Também teve os sigilos quebrados o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Costa. Ele é apontado como autor de um relatório falso sobre a quantidade de óbitos por Covid-19 no país. O documento chegou a ser citado pelo presidente Jair Bolsonaro ao questionar as estatísticas da pandemia. A CPI ainda aprovou quebra de sigilo fiscal e bancário de empresas de publicidade. O objetivo é apurar o disparo de mensagens em massa com conteúdos falsos sobre o combate à Covid. Para o senador Rogério Carvalho, do PT, os requerimentos podem trazer novos dados à investigação. Vai permitir a gente saber quem se comunicava com quem e, pelo menos, a gente tem a primeira abordagem da rede que se formou em torno desse gabinete que funcionou auxiliando o presidente da República, que transformou a cloroquina num meio de controle sanitário e que isso pode ter levado à morte de milhares de brasileiros por desinformação. Além disso, a comissão decidiu convocar o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, e representantes de conselhos de saúde. Já o empresário Carlos Wizard, que é suspeito de participar do suposto gabinete paralelo, pode receber condução coercitiva da CPI. Alguns senadores dizem não conseguir localizar o empresário que já foi convocado. Já nesta sexta-feira, os parlamentares ouvem 2 médicos sobre o enfrentamento à pandemia. Estarão presentes a microbiologista Natália Pasternak e o sanitarista da Fiocruz, Cláudio Maierovic. De Brasília, Levi Guimarães. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, ironizou a fala racista do presidente argentino Alberto Fernandes, que durante um evento com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, disse que os mexicanos vieram dos índios, os brasileiros da selva e os argentinos de barcos da Europa. No Twitter, Cunha destacou, abre aspas, depois dos últimos acontecimentos envolvendo a Argentina, nós não devemos permitir que ela dispute a Copa América. Ela que vai disputar a Eurocopa. Fecha aspas. Já o ex-presidente do país vizinho e antecessor de Alberto Fernandes, Maurício Macri, cutucou seu compatriota, colocando nas redes sociais as 3 bandeiras juntas, da Argentina, do Brasil e do México. A publicação gerou resposta imediata dos seguidores, alguns pedindo sua volta à Casa Rosada. A fala repercutiu até no mundo artístico. O premiado ator Ricardo Darín disse que Fernandes estava cometendo um desatino imperdoável. O presidente Jair Bolsonaro comentou nesta quinta-feira a declaração do presidente argentino Alberto Fernandes, que afirmou que enquanto mexicanos vieram dos índios e os brasileiros vieram da selva, os argentinos teriam vindo em barcos da Europa. Bolsonaro já havia ironizado a fala de Fernandes ao publicar uma foto ao lado de indígenas com a palavra selva como legenda. Nesta quinta, porém, o presidente comparou o chefe de Estado argentino a Nicolás Maduro. Ele fez questão de deixar claro, no entanto, que apesar da declaração, não tem nada contra a população do nosso país vizinho. O presidente da Argentina falou que eles vieram da Europa de barco, nós viemos da selva, né? Eu lembro uma coisa que logo depois que o Chávez morreu, assumiu Maduro. E ele falava que conversava com os passarinhos que estavam encarnados na figura do Chávez. Eu acho que o Maduro e o Fernandes, para eles não tem vacina. A declaração do presidente ocorreu em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, logo após um café da manhã com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Nas palavras de Bolsonaro, o parlamento vem melhorando e não há comparação entre Lira e o antecessor, o ex-presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Segundo o presidente da República, essa convergência de ideias possibilitará que o Congresso avance
avance sobre matérias consideradas importantes para o governo, como a proposta que obriga os estados a estabelecerem um valor fixo para o ICMS. Eu acabei de falar com o presidente da Câmara, deve votar semana que vem para votar em valor nominal o preço do ICMS no Brasil. Tá? Cada estado vai definir o preço do ICMS. Você sabe, se você chegar e não reclamar de mim, vai reclamar com toda certeza com o teu governador, que o ICMS é com ele. Bolsonaro também falou nesta quinta sobre as críticas que vem recebendo por supostamente não ter dado atenção aos contatos da farmacêutica Pfizer sobre a venda de vacinas ao Brasil ainda no ano passado. Muito embora a vacinação contra a Covid tenha começado ainda em dezembro do ano passado em diversos países, o presidente argumenta que não só o Brasil, mas nenhuma nação do mundo conseguiu comprar imunizantes em 2020. De Brasília, Antônio Maldonado. Pode ser divulgada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A ampliação da faixa etária foi aprovada após a farmacêutica apresentar estudos que comprovaram a segurança e a eficácia do imunizante para os mais jovens. Antes, a vacina da Pfizer tinha um registro definitivo no Brasil para pessoas a partir dos 16 anos e ainda é a única autorizada no país para menores de... A atividade industrial brasileira segue elevada. Sondagem aponta que as horas trabalhadas na produção e utilização da capacidade instalada cresceram, reforça o gerente da análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo. A utilização da capacidade instalada continua elevada, acima dos 80%, está nesse patamar há algum tempo e mostrou nova alta na passagem de março para abril. Respondendo a isso, o emprego continuou aumentando, já são 9 meses consecutivos de alta no emprego industrial. Massa salarial e rendimento médio pago aos trabalhadores também aumentou na passagem de março para abril. Apenas o faturamento que mostrou queda nessa comparação. O faturamento ele vem oscilando há alguns meses, havia mostrado uma alta significativa no mês anterior. E com isso o índice, embora esteja variando, ele se mantém mais ou menos num patamar elevado desde o final do ano passado. A Confederação Nacional da Indústria ainda coloca problemas no abastecimento das fábricas e alta considerável nas matérias-primas, como fatores preocupantes no segundo ano de pandemia. A Municipal de Saúde afirma que os hospitais públicos da cidade do interior de São Paulo estão com ocupação acima dos 100% há mais de 3 meses. O último óbito de um homem internado desde o dia 5 aconteceu na madrugada desta quinta-feira. No dia da morte, a taxa de ocupação do hospital estadual, que é referência no tratamento da Covid-19, estava em 116%. A piora da pandemia no interior de São Paulo preocupa cada vez mais. Nesta quinta, Araraquara bateu recorde de novos casos em um único dia desde o início da pandemia. Foram 281 diagnósticos positivos em 24 horas, número superior aos 248 casos observados em fevereiro, às vésperas do lockdown. 69 pessoas deram entrada nos hospitais da cidade e a ocupação de leitos de UTI para a Covid passa de 88,4%. O prefeito Edinho Silva não descarta um novo fechamento. Para que se evite todos o relaxamento absurdo que nós estamos vivendo, nós não teremos outro caminho a não ser decretar o lockdown. As regras estão aí, não é o prefeito que fecha. Quando vai fechar? Mais 2 dias seguidos, acima de 20% do total de testados, ou 5 dias em uma semana. Com exceção de Araçatuba, Baixada Santista e Grande São Paulo, todas as regiões do estado têm mais de 80% de ocupação nas unidades de terapia intensiva. Em 7 delas, essa taxa supera 90%. O secretário estadual da Saúde, Jean Gorenstein, disse ontem que os prefeitos estão sendo notificados para o cumprimento das regras sanitárias. Todas as medidas sanitárias devem ser garantidas à população de todo o estado, mas em especial essas regiões que
correm o risco de colapso da sua saúde se a circulação do vírus for maior e o comprometimento da saúde da sua população necessitar muito mais vagas de unidades de terapia intensiva. A declaração foi dada em evento na Assembleia Legislativa de São Paulo para anunciar a destinação de mais de 155 milhões de reais de emendas para investimentos na saúde. De acordo com o presidente da Alesp, Carlão Pinhatari, os recursos vão beneficiar 427 municípios. Esses 150 milhões de reais para esses municípios foram emendas que nós parlamentares, todos os parlamentares, independente do partido político, independente da sigla partidária, se é a situação, se é a oposição, colocou o orçamento do ano passado e que agora o governo de São Paulo está liberando o pagamento. Os repasses estão autorizados já a partir de hoje. A verba deve ser usada para aquisição de ambulâncias, equipamentos médico-hospitalares, reforma, construção ou ampliação de unidades de saúde. A dica vai para você que quer economia. Assine agora o Rede TV Plus. Aqui você tem prêmios diários por 75 centavos que cabem no seu bolso. O que você faz com 75 centavos por dia? Com 75 centavos você pode ganhar um celular, uma Smart TV ou aquele carrão direto na sua garagem. Assine agora, 75 centavos por dia pode mudar a sua vida. E no final da promoção você pode ganhar uma Mercedes 180. Imagine, né, gente? Aqui na Rede TV, seus prêmios são garantidos. Imagine você ganhar por 75 centavos por dia, você ganhar esse maravilhoso celular. Imagine você ganhar um notebook da última geração por 75 centavos por dia. Imagine você ganhar um computador da última geração. Aí, para você ir trabalhar e também nos seus estudos. Com 75 centavos por dia, você ganhar uma casa. Já pensou você ganhar uma casa mobiliada com tudo dentro? Com 75 centavos por dia, você faz garantir os seus direitos. Já pensou, gente? Com 75 centavos por dia, eu vou ganhar aquele carrão 0 km. Então, o que você está esperando? Aponte a câmera do seu celular para este QR Code que está aparecendo. E você já vai levar 100 pontos garantido nesta promoção. Por 75 centavos por dia você pode mudar a sua vida. Rede TV Plus, trazendo prêmios e alegrias. E o nosso Jornal da Noite está acabando. Eu encontro você amanhã, se Deus quiser. Boa noite.